7, meu Pai de Lucas, o Senhor fará justiça aos teus servos que te clama de noite, ó Deus, em poder e glória. E nós estamos, meu Pai, clamando o Senhor. A tua palavra diz, meu Pai, 29, 12, 13 de Jeremias: buscar-me-eis e encontrareis, enquanto buscares de todo o coração, meu Pai. E diz a tua palavra, 81, 10 de Salmos: perto o Senhor está, os que o teu coração é quebrantado, meu Pai. Coloca por terra toda mandinga do inferno, coloca por terra, meu Pai, toda obra do inferno, toda palavra de contrária contra a tua obra, meu Pai. O diabo, meu Deus, tem usado o coração desta pessoa, usado, meu Pai, a boca desta pessoa, e a tua palavra diz, meu Pai, 91, 11 de Salmos, que o Senhor enviará teus anjos para colocar, meu Pai, por terra todo espírito do inferno. Dai a vitória, meu Pai, como o Senhor deu a vitória, olhando a lapaia. O Senhor diz, meu Pai, nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor que peleja, meu Pai, em favor do teu povo. Ó Deus, em poder e glória, peleja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, peleja, meu Pai. O Senhor diz, meu Deus, 22, 17 de Apocalipse: vindes as águas cristalinas, em bomba das águas, porque ela é de graça. Vindai, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, olhando a lapaia, olhando a labastenianda a lapaia, vem repreender, meu Pai, a frieza, vem repreender, meu Pai, toca, meu Deus, toca. O Senhor disse, meu Pai, 10, 13 de Romanos: despertamos do sono, porque já é dia, onde me clama lá das feiras. Coloca, meu Pai, e dai a vitória, em nome de Jesus Cristo, o despertamento para o teu povo. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, ainda em pé, já vamos ler a palavra do bom mestre. Glória a Deus. A palavra do Senhor, como leu a nossa irmã Jéssica, a minha esposa, 4:12 de Hebreus. Ela é tão poderosa que ela penetra as juntas, ela separa a alma do espírito, penetra juntas e medulas, e discerne o pensamento. Esta é a palavra de Jesus Cristo. E diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, 3,16 de 2 Timóteo, que a palavra do Senhor, ela serve para redarguir, para corrigir, para, meus irmãos, nos aperfeiçoar diante de toda a obra do nosso Pai. Meus irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Aqui Jesus Cristo falará conosco para a glória do teu santo nome. Esperaremos, irmãos, aí já acompanhar a leitura. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor tem vitória para nós aqui agora. Jesus diz que 4:14 de Lucas, aqui está a palavra de Jesus. Glória a Deus. E vamos ler a palavra do Senhor. Então diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todo era louvado. Repete comigo. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e maravilharam das palavras da graça que saía da sua boca. E diziam: não é esse filho de José? E
deles lhe disse: sem dúvida, vigirei esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: e em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarapta, a de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e levaram ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua palavra. O Senhor foi ungido, meu Pai, para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados o coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, meu Pai, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Coloca, meu Pai, agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a unção, meu Pai, como diz Isaías, a unção que despedaça o jugo. Coloca, meu Pai, esta unção na vida, meu Pai, de cada um, meu Deus, que tem invocado, como diz a tua palavra, meu Pai, 10:13 de Romanos: todo aquele que invocar o teu nome será salvo, meu Pai. E nós estamos aqui agora invocando a tua glória pelo poder da oração. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos, e palmas bem forte para Jesus. É para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Louvado seja Jesus Cristo estava morando em Cafarnaum, e ele resolveu visitar a sua cidade pátria, a sua cidade a qual ele outrora ele nascera, né? E ele nascera em Belém, porém ele viveu a sua infância em Nazaré, aonde sabemos que ele é chamado de Nazareno, aonde sabemos que ele é chamado de Nazareno. E Jesus Cristo, ele voltou já para ali, naquele lugar, já como um homem profeta e como pregador da palavra do Senhor. E quando ele volta, ele já não volta mais sozinho, ele volta com seus discípulos que lhe acompanhavam, e como de costume de todos os quantos pregavam a palavra de Deus, eles visitavam a sinagoga em que eles iam. Quando eles iam na sinagoga, todo aquele que ia, porque tinha uma palavra para falar, todo aquele que ia, meus irmãos, tinha algo a dizer. Nós temos o apóstolo Paulo, ele sempre também visitava as sinagogas como de costume, em cada cidade que ele ia, cada lugar que ele passava, ele ia numa sinagoga para falar da palavra de Deus. E aqui Jesus Cristo, meus irmãos, ele também foi aqui numa sinagoga. A sinagoga, para quem não sabe, foi instituída pelo Esdras. Ele foi um homem, meus irmãos, do livro de Esdras, que falou ao rei daquela época que instituíssem sinagogas, porque os judeus não tinham mais o templo físico, e eles queriam adorar ao Senhor e não tinham onde adorar. E ali o profeta Esdras, meus irmãos, ele foi até o rei e pediu a instituição de sinagogas, e por lá por diante do fim do exílio, eles passaram ainda a ter essa clássica tradição de ir cultuar na sinagoga. E Jesus Cristo, toda a cidade que ele ia, primeiro o povo conhecer, ele ia numa sinagoga, e aqui ele foi numa sinagoga, e aqui foi dado a ele o livro, foi dado a ele algo para falar, foi dado a ele o pergaminho, foi dado a ele um livro a qual estava todos os relatos do profeta Isaías.
Isaías, o profeta messiânico. E aqui Jesus Cristo, meus irmãos, ele abriu o livro e achou onde estava escrito o que estava escrito por Isaías, porque Isaías escreveu lá em 61, capítulo 61, versículo 1 de Isaías, ele escreveu: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade, aleluia, glória a Deus, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No grego, meus irmãos, aonde a Bíblia foi traduzida no grego, aqui em liberdade, o grego está remissão, aonde ela foi traduzida, e Jesus Cristo trouxe esse momento, essa palavra, e ele estava dentro da sinagoga, encerrando o livro e fechando o livro, ele tornou dar o ministro da sinagoga, aonde nós temos Jairo como ministro da sinagoga, aonde nós temos também Nicodemos como principal ministro da sinagoga, a qual pregava todos os sábados, e estava ali pregando a palavra, ali aonde Moisés tinha deixado as suas regras e as suas leis. E Jesus Cristo achou, meus irmãos, e começou a dizer que naquele momento eles tinham cumprido esta profecia, naquele exato minuto e segundos, o momento tinha cumprido, e Jesus Cristo falando que eles começaram a se maravilhar, mas Jesus Cristo falou só um pedaço. Aí quando eles achavam que Isaías estava sendo enaltecido por Jesus, e eles esperavam ouvir de Jesus alguma coisa, está relatado aqui no cânon bíblico que eles fitavam os olhos, olhavam, e Jesus Cristo começou a discursar, e ele falou que o Espírito estava sobre ele, e aqui cumpriu esta palavra, e Jesus Cristo foi maravilhadamente dizendo que ali Deus tinha ungido ele para dar e evangelizar os pobres. Tudo aqui vem através do Evangelho. Me ungiu para evangelizar. Primeira coisa que nós temos que entender é que para evangelizar tem que ser ungido. Tem que ser, não é separado, nós temos que ser ungido. Primeira coisa, para falar de Jesus, não é eu sou separado, não adianta, tem que ser ungido. Existe o separado e o ungido. Aqui Jesus ele foi ungido, ele foi escolhido. Cristo quer dizer o que? O ungido ou o preparado ou escolhido do Senhor. Em grego, em hebraico é o Messias. E aqui, meus irmãos, ele estava sentado e ele começou a falar. Só que as palavras de Jesus eram tão maravilhosas que eles se maravilhavam em ver Jesus falar, só que não dava a Jesus crédito em ele falar, em as palavras ser de fato grandes saíram da sua boca, porque eles outrora, eles de fato viam que Jesus era um homem grande, só não queriam reconhecer. Por quê? Porque Jesus morava na vida deles, e é sempre assim. E aí, meus irmãos, eles não queriam reconhecer, e ainda Jesus falou: olha, vocês vão querer dizer para mim, segundo o ditado popular, segundo o provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria o que ouvimos ter feito na sua cidade, em Cafarnaum. E Jesus disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta, aqui, meus irmãos, nós estamos dizendo de nenhum. Você pode ser bem-aventurada lá na China, você pode, Deus, ser bem-aventurada na Índia, mas na sua pátria. Jesus não está falando aqui, meus irmãos, apenas de Nazaré. Ele está falando que os judeus, no contexto geral, não reconheciam os profetas que eram enviados. Ele falou: olha, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os meus profetas que são a ti enviados. Eu queria juntar vocês, como uma galinha junto aos seus filhos debaixo das asas, mas vocês não querem, vocês rejeitam. Então todos que eram enviados aos judeus, eles apedrejavam, matavam, e o escritor aos Hebreus diz que alguns deles foram cerrados, outros foram cortados a cabeça, outros foram apedrejados, outros foram cuspidos, e temos aqui o exemplo de Jesus,
que foi escarnecido, foi cuspido, desprezado pelos seus e pelos gentios. E Jesus Cristo disse: nenhum profeta ele tem honra dentro da sua pátria. E aqui, meus irmãos, quando Jesus começou a dizer isso, ele falou alguns exemplos, e ele cita aqui o exemplo de Elias. Ele fala lá de 1 Reis 17:9, que quando Elias é enviado a Serepta, na cidade, ele é enviado a uma viúva que estava prestes a ser uma mulher tirada dela os seus filhos, uma mulher que não tinha marido, umas crianças pequenas. Ela era a provedora da casa, as crianças não tinham idade para trabalhar e ela não sabia o que fazer, porque o único sustento que ela tinha outrora já tinha morrido. E Jesus Cristo ele faz essa analogia com o povo de Israel, com uma viúva, porque eles tinham perdido o quê? Eles tinham perdido a providência e a graça de Deus, eles tinham caído da graça. E Jesus, como Elias, ele foi levado a Jerusalém para consertar o altar, para consertar a aliança do povo dele para com Deus. Mas aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi desprezado, ele foi, meus irmãos, colocado para longe deste povo. Aqui ele diz que muitas viúvas, muitas delas, aleluia, glória a Deus, foram enviadas. E aqui nós temos aqui Jesus lá em Mateus 13:57, que quando também ele tem essa aparição, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Olha lá, ele fala 3:57, ele fala: e escandalizavam dele, porém lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria. E a Bíblia fala que aqui em 13:56, 57 de Mateus, ele dá mais detalhe, que eles falavam que da onde veio essa sabedoria, essas maravilhas, porque eles começaram, Jesus nunca tinha pregado lá, e Jesus era um homem que não falava para eles a palavra. Só que quando Jesus abriu a boca, eles ficaram pasmos e eles falaram: poxa, aí cumpre que o apóstolo Paulo fala, que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, que Deus pega as coisas que são desprezíveis, as que não são, para confundir as que dizem que são. E aqui eles não entendiam, porque eles são pegos de calça curta. E aí eles dizem aqui no versículo 54, 55 de Mateus: da onde veio essa sabedoria, essas maravilhas? Não é esse filho do carpinteiro? E não se a sua mãe não chama Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está ele entre nós todas as suas irmãs? Onde veio pois tudo isso? Ninguém entendia. Ninguém entendia. E Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra. Ou seja, o que é honrar? É dar a alguém o seu devido mérito, é dar a alguém o seu devido valor. Eles não queriam dar valor a Jesus, por quê? Porque eles de fato conheciam a família de Jesus, eles sabiam quem esse homem era, e aqui eles não quis. E aí a Bíblia fala: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O que dizer? Porque eles olhavam Jesus como uma figura sem valor, eles olhavam Jesus como uma figura qualquer. E aonde nós vemos, meus irmãos, e olhamos qualquer coisa que nos rodeia, nós temos diante dos nossos olhos, nós temos que olhar aquilo que está diante dos nossos olhos e enxergar os valores. Todos nós temos valores, e tem outros que não há valores. Os seus olhos vão enxergar de fato tudo que está diante de você, mas o discernimento dos seus olhos deve enxergar o que tem valor e o que não tem. O que não tem valor, você vai de fato não atribuir ele, porque ele não tem valor, mas o que tem valor, você vai dar valor, se você também tiver valor. Então a Bíblia fala, meus irmãos, no capítulo 13 de Romanos, que nós temos que dar honra a quem tem honra, tributo a quem tributa, e imposto a quem imposto. Então Deus, ele não recebeu o que lhe devidamente era sucedido, que era grato. Ele tinha que ter recebido aquilo que era por direito. O direito de Jesus era ser. A Bíblia fala que nós temos que dar toda a honra, toda a glória a Jesus, porque ele foi exaltado sobre todas as coisas. E aqui eles não deram. E quando Jesus não é glorificado e não é valorizado, o que ele faz? Ele não faz nada. Ele não fez maravilhas. Então,
o Jesus Cristo aqui, meus irmãos, ele foi desvalorizado. E profeta que é desvalorizado, disse Jesus, que deve bater o pó e ir embora. Ele diz assim ao discípulo no capítulo 10 de Lucas, nós temos aqui, e quando ele chama os discípulos, e ele fala que a qualquer que ali não fosse recebido, tinha que bater o pó e ir embora. Sim ou não? 10, 11 de Lucas. Porque você não adianta você ficar profetizando para quem não crê em você. A pessoa não te dá nada. Ah, esse cara não é nada, essa irmã não é nada. Você é alguma coisa, mas dentro dele, dentro da pessoa que te vê, os olhos dela estão diante de você, ela tem dentro do coração dela o desmerecimento que ela, ao analisa em você, te atribui. Ou seja, você para ela não vale nada, mas você é grande diante de Deus. Então, para essa pessoa que você não vale nada, nada vai ser apresentado para ela porque ela te despreza. Então, Jesus foi a mesma coisa, nada foi apresentado para eles porque eles desprezaram o valor que ele tinha. Ele era ouro, eles não soube entender o valor. Ali era o valor, era o valor agregado que ele tinha. E aqui eles rejeitaram o valor que Jesus tinha. E Jesus diz assim: não dê coisa santa aos cães e nem pérola aos pobres, porque voltando para depois de comer, eles vão contra você. Então, se você é profeta de Deus, a profecia de Deus está na sua boca. Você é ungida do Senhor, você é ungido do Senhor. Então, seu ouro, a sua pátria não pode ser depositado em terra seca. O seu dinheiro não pode ser colocado lá onde está no vermelho. Tudo que entra fica lá vermelho. Quem já teve conta no banco é assim: se você está no crédito especial, tudo que entra lá abate onde você deve. E quem não tem crédito com Deus é dessa forma. Tudo que ele tem é negativo com Deus, ou seja, ele está em débito com Deus. Aí diz o apóstolo João que a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se você é uma mulher que é credibilidade com Deus, tem credibilidade, jamais você vai fazer depósito aonde está negativo, aonde não enxerga você. Ah, mas se desprezam você, minha irmã, deixa a incredulidade deles. Outrora falarão por eles mesmos, porque o Senhor ele não fará e não adianta nós bater boca com Deus. E Deus ele é recíproco. A Bíblia fala que Deus julga com equidade, é conforme você vai com ele. Ele diz 4:8 de Tiago: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Jesus Cristo, meus irmãos, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele fez muita coisa pelo homem. Ele fez coisa demais. Ele está sossegadinho. Ele está sossegadinho porque ele já pagou tudo. Aí o homem vê que é pobre, segue nu, olha para o, porque a Bíblia fala que aquele que rejeita a vós, rejeita a mim. E as pessoas mal sabem que todos aqueles que são de Deus, que são declarados e são selados para o dia da redenção, que é a salvação, eles são uso e mercadoria do Senhor. Tenta aquele: o mercado está vazio, o trabalho o uso e mercadoria, é dispenseiro do Senhor. Então, quando te rejeitam, meus irmãos, e colocam você na partilheira que você não merece, o que você olha? Você vai se ofender? Não. Jesus falou assim: vocês vão querer dizer que eu sou médico, eu tenho que curar a mim mesmo. Faz as maravilhas que você fez em Cafarnaum, mas não vou fazer. Vocês estão me desvalorizando, porque eu tenho que ficar aqui. Se eu fazer, vocês não vão crer. E se eu fazer muito mais, eu vou ficar aqui sem valor. Então Jesus Cristo ele tem, e os seus servos também têm valor. E ele diz aqui 10, 11 e 10 de Lucas: mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberes, saindo por ruas dizendo: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós. E sabendo com tudo isso, já o reino de Deus é chegado. Então, até o pó daquela situação ali que você está, você deve tirar de sobre a sua roupa, de sobre o vosso pé.
porque nenhum pó é digno de ir com você, porque aquela pessoa, aquele ser humano, ele foi de fato, ele olhou para você e ele deu o devido valor que você não merecia, o valor baixo. Ele não vai olhar para você com o valor devido. Então essas pessoas que outrora existe e sempre existirá, ele vai cantar aqui maravilhosamente, você vai cantar muito bem, mas como som de Deus. Aí ele vai falar, canta nada. A irmã vai vir aqui numa oração fervorosa, uma oração de bênção, de milagre, Deus usa a irmã ungida do Senhor. Aí sabe o que ele vai fazer? Oração fria. Porque ele te enxerga conforme o olhar dele, ele não te valoriza, porque nele, já nele não há valor nenhum. Então não queira você ser bem na boca de quem não presta. Na boca de quem não presta, você sempre vai ser bom. Não é porque você não presta. Quem presta na boca de quem não presta nunca vai valer nada. A pessoa não vale nada, aí ela também quer colocar você na mesma partilheira dela. E essas pessoas vão falar que são desprezíveis. E aí eles quis colocar Jesus na partilheira. Ah, você é carpinteiro. Você é filho de José? Tem um monte de filho. A mulher tem um monte de filho, tem um quarto, tem um monte de irmã. Ah, mas falando por quê? Jesus estava ocupando um posto de mestre. Ele estava ocupando um posto de mestre. Quem falava na sinagoga era só mestre. E os que entravam para assistir caladinho. Nós temos o homem da mão mirrada que ele entrou e ficou calado. Ele foi colocado como boi de piranha, como isca, para ver se Jesus curava ele no sábado. Então não se apegue, meus irmãos, a bajuladores. Todos aqueles que ficam te bajulando, né? Fulano assim, se vão cuidar. 17:5 de Jeremias. Maldito o homem que confia no outro homem. Aqueles, os bajuladores, que por fim todo bajulador é interesseiro. Todo bajulador ele tem um interesse por trás, né? Isso aí nós vemos na vida dos falsos profetas. Porque o profeta de verdade ele é rejeitado. Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Então, cuidado dos bajuladores. Irmã, não é de Deus, cuidado. Cuidado, porque todo bajulador é interesseiro. Por trás tem um interesse. Por trás tem ali algo que ele no coração dele escondido. Ele está esperando você virar a esquina para ele poder pegar o centro na rua de trás. Cuidado. O bajulador ele é perigoso. E Jesus falou lá, 6:26 de Lucas: ai de vós, quando falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais os falsos profetas. Então, aqueles que falam bem de rejeitam, irmão, se você está sendo rejeitado, ai glória a Deus, você conhece a palavra, você já está limpo pela palavra. E aí a credibilidade deles, disse Jesus, que cairá sobre eles. E como foi lá em Corazim, em Tiro e Sidom, a credibilidade deles caía sobre eles. E aqui a Bíblia fala que eles ficaram tão irados porque viu Jesus sendo aquilo que ele foi, que o diabo, ó, você vê, a mesma língua que te fala bem é a mesma que te amaldiçoa. Ó, primeiro eles vêm dizer, para que eles estão maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Aí daqui a pouco eles já viraram a opinião deles. Por que eles se maravilharam? Porque Jesus estava falando de Isaías. Ele estava enaltecendo Isaías. Quando Jesus mudou a situação e jogou o holofote para ele, você não pensa honra não. Não, você? Não, você não. O holofote tem que ser para Isaías. Mas eles também matou Isaías. Você vê que destino terrível. Isaías foi morto, cerrado pelo. Ou seja, quando Isaías viveu, eles perseguiram Isaías. E é assim, né? As pessoas quando morrem, as pessoas valorizam mais, né? É assim, mas fulano quando está vivo, nem lembra. Quando morre, eles fazem estátua, eles vai para as curvas. Por quê? Porque não fala mais, não incomoda mais, né? Aí tem que fazer mais um negocinho. Incomoda mais, aí tem que fazer a hipocrisia do ser humano, né? Tem que fingir que aquela pessoa foi importante, porque fizeram tanto mal àquela pessoa que eles têm que recompensar com homenagem. O ser humano é terrível. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele passou por isso. E ele disse que todos os seguidores dele deveriam passar por isso. E aqui nós temos que Jesus, ele além de ser rejeitado, ele foi
ele foi descredibilizado. Então, diz aqui Isaías, quem deu crédito? A nossa pregação. Quem se manifestou o braço forte do Senhor? Quem está falando isso? O mesmo Isaías, que outrora eles viraram aqui o coração, falaram com Jesus, e Jesus enaltecendo o livro de quem? 4,17 Lucas, enaltecendo o livro de Isaías. E aí Jesus virou para ele, né? virou para eles, e na mesma hora eles passaram a descredibilizar Jesus Cristo. Então, nós vemos o ensinamento do Mestre, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, e Jesus disse, meus irmãos, que não ia haver honra sequer. E quem seria o inimigo do homem? Quem seria o inimigo do homem, diz a palavra de Deus? Os da própria casa. Então, Jesus falou que 13 de Marcos, que diz assim: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, não foi? Será salvo. Então ele está falando que aqui que você seria o quê? Falado bem ou mal? Aborrecido. Você seria aborrecido por causa do quê? Do nome dele. Então o apóstolo Pedro, ele falou, irmãos, 4,12, não estranheis ardente prova que virá de vós, mas se alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo, porque se vós sois vituperados por amor de Jesus, deveis se alegrar. Então, com Jesus, meus irmãos, ele é espada. Ele disse que ele veio entregar o que? Espada, não foi? Ele diz, eu vim entregar espada. Ele veio entregar o que mais? Espada, luta, não foi? Porque nós sabemos que nós estamos em qual momento? Na 10ª hora. 23 horas. À meia-noite, o noivo se aproxima. Então, Jesus disse que vós seria rejeitado. Então, muitas pessoas, se você vai aqui falar, você vai expulsar demônio, mas ele não vai fazer efeito nenhum, porque outrora o coração dele está olhando para você como se fosse nada. E se lasca, tá? O problema é dele, você está olhando para você com isso. O importante é o que você tem com Deus. Se você é uma mulher de Deus e faz a vontade de Deus, você pode ter certeza. Prepara o capacete, prepara a coraça, porque vão bater para derrubar. E vão bater de pau de quina para ver a queda. Eles batem para derrubar. Porque há muitos falsos entre nós. Jesus falou. Então há muitos falsos. 7,15 de Mateus diz que há muitos falsos. Então, os verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus, de fato, serão vituperados. Serão, de fato, perseguidos. 10,22 de Mateus diz que vós serão odiados por causa do meu nome. Então, olhando para nós como servos do Senhor, de fato, nós estamos no caminho correto, porque tudo isso que vivemos e passamos, Cristo também passou. Cristo viveu. E a Paulo e Pedro diz 2 logo que nós deveríamos padecer como cristãos. Capítulo 2, 2 Pedro. Não padeceis como homicida, como ladrão, mas padeceis como cristão. E quantos tem? A pessoa acha que ladrão é só o que furta um boné, é só o que furta uma carriola. Não. E o ladrão é aquele, isso aí é uma palavra, né? Mas o ladrão é aquele que participa do quê? Que é o usurpo, que é o dos outros. E não é só o salteador que
anda de assalto, de emergente. Não, o ladrão é aquele que rouba qualquer situação. Tem pessoas que roubam a paz do outro. Tem pessoas que roubam a credibilidade do outro. Tem pessoas, meus irmãos, que roubam a moralidade do outro, que roubam o prazer do outro. E isso aí é tudo que você possa imaginar na sua vida que acontece diante da nossa existência. Por isso Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, nesse modelo padrão de cristão, vai ser salvo. Porque só vai ser salvo quem entender e perseverar dessa forma. Porque quando você está ouvindo algo que te fala, as críticas, os feedbacks alheios, você ainda não está preparado para o Senhor. Se você absorve o que te fala, você já tem que estar já de antemão, como diz Jesus, diz, avisado. E você tem que entender que vai acontecer isso. Vamos falar no momento de você, deixa eu te falar. A Bíblia fala 8,33 de Romanos: quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus que o justifica, irmão. É Deus. Tem muitos irmãos que têm experiência na caminhada e sabem o que eu estou dizendo. Quantos irmãos levantaram falso testemunho, mentiram sobre os irmãos, falaram coisas, até que Deus já fechou os ouvidos nem para ouvir. Deus não quis nem ouvir que falar do seu servo. E aí tudo aconteceu, o reboliço veio, o mundo chegou, o alvoroço aconteceu, e Deus pegou nas mãos do seu servo e colocou lá no estandarte, colocou na posição em que Deus o justificou. Podem falar, podem mentir sobre você. Deus falou: vão mentir mesmo, vão mentir. Quando falarem mal de vós, mentindo tudo sobre vós por causa do meu nome. E aí nós temos a perseguição da igreja primitiva, que a igreja foi perseguida, ela foi colocada para correr. Herodes tentou colocar a igreja para correr. E o que Deus fez? O que Deus fez? Deus pelejou pela sua igreja. Deus pelejou pelo teu povo. 11, 19 diabos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Aos gentios eles não falavam nesse momento. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, porque eles falavam gregos. 4, 19, 16 de Atos, né? Nós temos aí Barnabé, que era grego, né? E entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para Barnabé de Antioquia, porque ele falava grego. Qual, chegando e viu graças de Deus, o qual Barnabé chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no. É o que eu estou falando, que ele perseverar até o. Permanecesse no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, onde Paulo tinha ido a buscar Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano, um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram tem que ensinar, muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Aonde vem a palavra cristão? Porque era o movimento. Então, meus irmãos, nós vamos ser perseguidos, o diabo vai tentar nos dispersar, mas o Senhor nos reunirá, como reuniu eles. Então, aqueles que estão com Cristo, eles devem ser felizes, né? Essa semana eu estava falando com a minha esposa falou: nossa, né? A importância de nós se apegar à palavra. Eu falo isso, irmão, né? Eu falo isso para todo mundo. Tem crente que vai na igreja e não vê a Bíblia. Os discípulos tinham nada disso, A igreja primitiva, se vivesse nesse tempo, eles excluiriam todos que existem hoje. Porque quando nós vamos para a palavra, ela ensina diferente. Isso aí chama-se avivar
Mente com movimento. Movimento não muda ninguém. O que muda é avivamento. O avivamento ele transforma, ele libera. Outrora as igrejas no passado, quem trouxe essa prática foram os americanos, na década de 40. Eles trouxeram para cá a gritaria e a bagunça, o avivamento da Rua Azul. Mas as igrejas no passado, elas ensinavam a palavra de forma que Jesus ensinou e como os discípulos ensinou. Os discípulos ensinavam o quê? 18, 24 diálogos, com eloquência, com sabedoria. Aqui a Bíblia fala que eles ensinavam, e aqui, quando eles ensinavam, as pessoas se convertiam. O apóstolo Paulo falou: não adianta mais falar um monte de língua estranha, capítulo 14, 1 Coríntios. Se todos que ouviram o que eu estou falando não vai entender, o entendimento fica sem fruto. É mais fácil falar uma palavra que eles entendem do que falar 1000 palavras e ninguém entender. Ele fala desse jeito. Porque qual que é a flauta que toca? Ele fala. Qual que é a flauta que toca? Qual que é o sino? Todos quando ouvem, sabendo que está todos juntos, não entendem cada um no sentido do som. Assim é como dizemos na igreja, senão as pessoas não entendem nada. Você está entendendo? Então, como nós vamos para a Bíblia, irmão, a Bíblia ela nos libera. Esses dias eu conhecereis a verdade. Quantos irmãos? Esse ano vai para 29 anos do Evangelho. Quantos irmãos? Eles passam na igreja, eles ficam um ano. Aí daqui a pouco eles vão lá e falam: irmão, cadê você? Ah, eu vou embora. Por quê? Porque não receberam a palavra como ela é. Não aprenderam de Jesus o 2 de Marcos. Aí começam a errar, porque o diabo chega, o desemprego chega, aí fica desesperado. Aí tem aqui na igreja um líder que a Bíblia fala que tem que ser Atos 2,26 de Atos de 1 Timóteo, que o ministro do Senhor seja apto a ensinar. Aí o líder que está na frente, ele só sabe expulsar demônio e orar por revelação. Aí vem o irmão aqui que quer ouvir a palavra, aí ele não sabe explicar para o irmão por que o irmão está passando ali. Aí por falta de direção, como diz o apóstolo Pedro, que os pastores devem apacentar o rebanho, aí o irmão acaba se perdendo. Aí o diabo trabalha o quê? Lá capítulo 4 de Lucas, lemos ontem. Ele trabalha na fraqueza. Então, meus irmãos, o primeiro ensinamento, qual é o primeiro? Nós lemos aqui 12, 28 e 1. Primeiro ensinamento, aí por último, milagre, revelação. Ele vai explicando a sequência. Ele foi o primeiro palavra, primeiro isso, e assim é a sequência. Então, por que muitos vêm aqui? Jesus Cristo ele falou que nós deveríamos se apegar à palavra, e nós devemos se apegar à palavra, porque sabemos que quando nós pegamos a palavra, tudo que vem contra nós, nós já estamos preparados. Por que muito irmão está passando uma luta tremenda? Mas irmão, está escrito que você vai passar, se alegra. Jesus vai dar o escape. Paulo falou, nós lemos aqui, 1 Coríntios 10, 13: não veio sobre vós tentação a não ser humana, mas fiel o Senhor, que não enviará a tentação que não podeis suportar, antes dará o escape. Então, estou desempregado, irmão, dá glória a Deus, Deus vai abrir a porta. Está escrito que Jesus vai abrir a porta. Dá glória a Deus. Para de reclamar que é pecado. Para de blasfemar. Ai, irmão, para. Se você parar e aí fica leve, a luta fica leve, porque a palavra penetrou em você. Então, o que nós aprendemos em Jesus? Que nós seríamos rejeitados, que a palavra diz, nós seríamos desvalorizados, que a palavra diz. E não adianta, irmão, você pode chorar lágrimas de sangue. Igual já vi muita gente falar: parei de pregar o evangelho, não adianta. Eu já vi muitas pessoas falar: eu parei de pregar o evangelho porque ninguém quer nada com Deus. Mas não está escrito, irmão, que é normal? Aí o diabo ele aproveitou que essa palavra não estava no coração dele, 10 de Romanos não estava no coração, foi dando ele. Não está escrito. Se nós estamos escrito que é normal, por que nós vamos se espantar? Jesus falou no capítulo 24: não me espanteis, não me espanteis. Está escrito. Por que nós vamos espantar com algo que está registrado? Se de antemão foi falado, se previamente foi dito. Então, o mundo ele existe por ser mundo, as pessoas existem porque a natureza, o ciclo. Mas só vai ser salvo quem perseverar até o
Então, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus e aprendemos muito bem. Então, não espantamos quando nos desvalorizam, quando debocham, isso aí está escrito. A Bíblia fala que, na verdade, a incredulidade deles vai cair sobre eles, que todo mal que o homem fizer cairá sobre a sua própria cabeça. Então, nós ficamos tranquilos, dorme tranquilo, descansa tranquilo, confessa a palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A irmã Jéssica leu 4:12. Ela é viva, ela é morta? Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito e discerne pensamentos e penetra ossos juntos e medulas. Para você ver o poder da palavra. Glória a Deus. E nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando a ordem de exposição da palavra no culto. A sequência onde deve se falar deve ser feita. A palavra vem primeiro. E aí depois vem profecia, vem dons e etc. Então, aqui, Barnabé foi enviado a Antioquia aos Chipros para, de fato, ensinar eles na sua própria língua, no seu próprio idioma, que é as maravilhas do Senhor. E todos foram dispersos conforme a perseguição de Herodes. E o Senhor disse que nós seríamos perseguidos, que os inimigos do homem estão dentro da onde? Lá fora, dentro da sua própria casa. E parente aos dentes, como dizia o meu pai. Parente aos dentes, de vez em quando morde a língua, né? Parente aos dentes. Nós temos que se apegar a Jesus, se apegar à palavra, né? Porque ninguém vai valorizar. Quantas irmãzinhas morreu orando? Morreu orando. Eu tenho uma irmã que eu conheço, tadinha, né? Eu tenho um revelado, a irmã de Sumaré, não vou falar o nome por antes. Se está tudo desviado, tem 2 na obra de Deus que eu conheço. A irmã tem mais de 50 anos de ministério. Vai mudar alguma coisa? Eles não receberam o alpá? Não, porque tem o coração e esse que se lasca para lá. Está escrito. Então, meus irmãos, que nós de verdade nós temos que apegar a palavra. Então, quem crer no Senhor, diz a palavra de Deus, que nunca será confundido. Então, Jesus Cristo ele não fez muitos milagres em Nazaré porque ele foi desvalorizado, ele foi desonrado. E aí, onde você está negativo no banco, não tem como você colocar um valor e não vai adiantar de nada. Verdade. Então, meus irmãos, nós temos aqui que, versículo 21 de Atos, e a mão do Senhor era com eles, e grande número, não foi todos, creu e se converteu ao Senhor. E no versículo 26, lá em Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus Cristo ele citou 61:5 de Isaías, e Isaías profetizou que ele foi ungido para evangelizar. Evangelizar. O que transforma o homem é o Evangelho. E como nós aprendemos o Evangelho? Na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, oremos ao Senhor nesta noite de oração, que o Senhor possa abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Pode já cortar o nosso som. Glória a Deus. Vamos orar por revelação, mas pode cortar o som. Que Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo. Quem tem orado por esse trabalho, Paulo diz, né?